Quantas vezes ao longo da vida a gente precisa se reconstruir? Reconstruir o corpo, a identidade, a autoestima, reconstruir a forma de viver. Para muitas mulheres, o câncer não leva apenas uma mama. Ele atravessa a alma feminina, o espelho, o toque, o jeito de existir no próprio corpo. Mas reconstrução não é vaidade. Reconstrução é dignidade. É devolver à mulher o direito de reconhecer inteira. Hoje o Biocast Histórias que Curam fala sobre reconstrução em um sentido amplo, do corpo físico, da saúde, da autoestima e da vida. E não existe forma de falar sobre isso sem a gente ouvir uma pessoa e um médico que é o especialista em reconstrução, que tem um projeto maravilhoso, né, Aninha? O Dr. Kleber, mastologista, muito obrigada pelo sim, por estar aqui conosco, né, disponibilizar do seu tempo. Obrigada mesmo, viu? E bem-vindo. Bom, quem tem motivos de agradecer por eu, né? A gente já queria esse encontro antes, mas a gente sabe que a sua agenda é super lotada, né? E a gente fica super feliz com esse dia hoje, né, Valesca? Nossa, muito. Eu tenho uma relação afetiva muito grande com vocês, das guerreiras, mas uma parceria também que já dura pelo menos 7 anos, que a gente tem caminhado junto aí, né? E sempre nos lugares que eu tenho rodado aí pelo Brasil, eu faço questão de levar o nome de vocês, levar o trabalho que vocês fazem, que eu acho fantástico. A gente agradece. Hoje a Vivi não está aqui, eu sei que o coraçãozinho dela deve estar apertado de lá, porque era muito importante esse momento aqui, porque a Vivi esteve com o senhor, né, há muito pouco tempo aí, e fazendo um trabalho lindo também, então a gente fica triste, mas sabe que o coração dela está aqui. Estamos aqui representando a Vivi, e não só ela, né, mas quase 200 guerreiras, né, que fazem parte hoje do grupo das guerreiras, e a nossa intenção é justamente essa, né? O Biocast chama Histórias que Curam, porque a gente acredita que quando a gente fala, a gente cura, mas quando a gente ouve, a gente também cura. E a nossa intenção é levar cura para muitas mulheres que nos ouvem aqui hoje. E como nós vamos falar de histórias, um pouquinho, né, de cada história que a gente ouve, a gente quer ouvir a sua. Quem é o Dr. Kleber? Como que o senhor escolheu, né, essa especialidade? Então, eu sou de Uberaba, natural de Uberaba. Tinha um pai que era pedreiro, minha mãe era empregada doméstica e trabalhou muitos anos em hospital também. Então, eu acho que a vocação nasceu principalmente pela minha mãe, né? Eu descia cedo para ir trabalhar, trabalho desde cedo, sempre acompanhava ela até a porta do hospital. E o Hospital São Domingos, ela trabalhou na lavanderia ali muitos anos. E eu lembro que a parte da manhã eu ficava vigiando o carro ali do lado de fora, que à tarde eu estudava na Supan, que é um pouquinho para frente, né? Hoje não existe mais escola. Mas aí, vendo tantas pessoas de branco entrar e sair, aquilo vai causando na gente um certo curiosidade, um certo desejo. E na minha infância eu tinha um problema sério de asma, eu passava muito mal, o ar me faltava. E muitas vezes eu tive que ir para o hospital, ter que tomar adrenalina. E uma vez, especialmente, que eu passei muito mal na infância, que eu cheguei a perder a consciência. Quando eu acordei, tinha uma figura de branco do meu lado, que era o médico que me atendeu, e que meio que me trouxe de volta, né? Então a gente passa a admirar, sobretudo quando você sente na pele o que é importante, né? Saúde. Aqui agora nós estamos respirando, tá tudo normal. E uma pessoa com asma, às vezes o pulmão fecha de uma vez, o ar não consegue entrar, é um desespero. Então a medicina ela é meio que mágica, né? A gente sabe das nossas limitações humanas, mas a gente sabe também que o ser humano tem de mais nobre, de mais importante é a sua própria saúde. E a arte de tocar a vida desse outro naquele ponto que ele é mais sensível, seja no sentido de aliviar uma dor, de resgatar a saúde, acho que é um poder maravilhoso que a medicina concede, inspirado por Deus. E foi a área que eu escolhi. E é essa área que eu sou feliz hoje. Gente, que lindo, né? Isso é missão, né? Porque ser tocado, né? Não é todo mundo, né? Não. Quantas pessoas estão ali, passam na porta de hospital e vê pessoa entrando, pessoa saindo, né? É que é missão, né? E a gente percebe isso. Isso é uma coisa pequenas, né? Muitas vezes aliviar um sintoma.
É. né? ser uma coisa Dar assim. dignidade. Sim, sim. E deve ser uma coisa assim que preenche, né? Quando você consegue realizar isso. Eu falo assim que muito mais ganha o médico, né, do que a paciente propriamente, porque é só o fato de você, eu acho que realizar isso na vida de um ser humano deve ser incrível, né? Eu imagino. Por isso que a gente reza sempre por eles, sabe? Ai, gente, ó, vamos rezar por esses médicos, porque na verdade são anjos na Terra, né? Eu falo. Sim, sim, sim. E é missão, né, gente? Eu acredito muito. Quando é missão, né, tem sucesso, como é do senhor. E eu queria saber um pouco mais, eu sei bastante sobre o projeto A Flor da Pele, mas eu quero ouvir, né, do senhor como que surgiu, como que começou e que tamanho que dá esse projeto, né, porque eu tenho amigas fora de Uberaba e ela estava com muito problema, né, de reconstrução, e aí foi uma dúvida que me surgiu, eu falei, gente, será que atende em outros lugares? Esse projeto ele vai até lá ou essas mulheres podem vir até aqui? Então eu queria que você falasse como que surgiu projeto A Flor da Pele e até onde a gente consegue alcançar. Até onde o projeto alcança, né? Então, meninas, até a década de 80, o câncer de mama tinha uma expectativa de vida relativamente pequena. 95% das pacientes em 5 anos estavam mortas. A expectativa de vida por mais de 5 anos era de 5% apenas. Graças a Deus houve uma evolução muito grande da oncologia, né? Eu acho que poucas coisas evoluiu tanto na ciência quanto as drogas, os anticorpos, os hormônios que foram desenvolvidos ao longo dos últimos 40 anos. E hoje a gente com toda certeza pode dizer que o câncer de mama é uma doença altamente curável. Se não curável, com expectativa de vida muito longa. 20 anos, às vezes mais. Às vezes uma doença demora 20 anos para reaparecer. É lógico que a gente tem 15% de doenças que são consideradas graves e que podem recidivar num período menor. Bom, dito isso, o que começou a acontecer à medida em que a preocupação da mulher não era mais se ela ia viver ou morrer graças ao desenvolvimento dessas medicações? A sequela que ficava em função do tratamento. E até a cirurgia clássica de tratamento de câncer de mama era uma cirurgia extremamente mutiladora. Retirava a mama, retirava a musculatura peitoral maior, menor, fazia o esvaziamento axilar muito amplo. Com o desenvolvimento de novas drogas, possibilitou-se o desenvolvimento também de cirurgias mais conservadoras, né? Isso surge na década de 80 também, né? Na Itália, com Veronese. Foi a primeira quebra de paradigmas, ou seja, pode tratar de forma mais conservadora, com a mesma expectativa de vida e com o advindo dessas drogas novas com mais qualidade. O que começa a acontecer? Também, paralelamente a isso, um aumento da incidência do câncer de mama de uma forma exponencial, relacionado a fatores hábitos e qualidades de vida, hábitos e condições de vida, a questão do tabagismo, do alcoolismo, dietas inadequadas, falta de atividade física, um grande número de obesidade. Então a gente tem um aumento grande, a gente tem uma relativa redução da radicalidade da cirurgia e um número muito maior de mulheres vivendo agora não mais preocupadas com a morte, mas sim se observando mais. E eu costumo dizer que hoje ainda a mastectomia é uma cirurgia muito feita, né? A cada 30 minutos no Brasil a gente faz uma mastectomia. A gente tem seguramente no Brasil hoje um continente aí de cerca de 70 mil mulheres mastectomizadas. E aí o que acontece? No início, enquanto ela está preocupada ali com o tratamento, com tudo, ela vive muito bem com a mastectomia. E parte das mulheres, mesmo após 2, 3, 5 anos, vivem muito bem, encontram outro sentido. Mas a média das mulheres não é essa. Paralelamente ao aumento da curabilidade e da expectativa de vida decorrente dos tratamentos, passou a surgir também um aumento muito grande de depressão, de ansiedade, de dificuldade para dormir,
de melancolia, que é o grau mais avançado da depressão, de modo que a gente passou o problema anteriormente era um problema físico que levava à morte. Hoje passa a ser um problema também emocional que também pode levar à morte. Olha, imagina você estar com o sapato apertado, com uma pedra dentro e você ficar com aquilo o tempo todo. Você só vai aliviar a hora que tirar. Então começa a surgir também aí idos da década de 80, mas que desenvolveu muito a partir dos anos 2000, a questão da reconstrução mamária. Eu até não gosto desse termo, porque quando a gente fala reconstrução, dá a impressão que eu vou devolver aquilo que tinha, que eu vou construir algo novo ali. Na verdade, eu estou fazendo uma reparação. Tá? Mas É verdade, agora que eu tô pensando porque é uma reparação, você né? faz uma reparação e essa reparação ela é muito mais do que colocar uma prótese no peito de uma mulher. Essa reparação é uma reparação da dignidade, é uma reparação da autoestima, sim, mas acima de tudo, imagina uma mulher que operou na 1994, por exemplo, igual um exemplo recente que eu estou cuidando, e ela desde então está sem a mama, ela se olha no espelho, todas as vezes ela vê uma cicatriz, é uma cicatriz que a remete a um período da vida de desespero, de dor, de sofrimento, porque quando você tira a mama de uma mulher, você não está tirando um pedaço de carne, Não. você está tirando história. Sim. História da sua vida sexual pregressa, você está tirando a história daquele momento que é o mais belo que qualquer mulher pode passar, que é o da lactação, da amamentação. Então esse peito é um símbolo de algo, é um símbolo de alegria, de felicidade, de prazer, de estética, de feminilidade, mas acima de tudo de poder. Sim. O falo da mulher é a mama. Então, quando a gente faz uma reconstrução, ou quando a gente faz uma reparação, ainda que ela não fique perfeita, mas a paciente ela passa a olhar ali um outro tipo de cicatriz, que é uma cicatriz agora que vem da expectativa do retorno. Então, por isso que é tão importante essa reparação, ela não tem só uma conotação estética, ela tem uma conotação de empoderamento, de resgate e, acima de tudo, de reconquista de algo que lhe foi tirado. Então é um símbolo de que ela lutou, que ela foi perspicaz, mas que ela foi resiliente, mas que ela venceu. Então a alegria, ela advém desse sentimento de resgate. Não, aquilo que eu tirei, aquele tumor que estava aqui, eu não sou aquilo foi embora. Eu vou colocar algo novo, e com isso ela faz. Eu falo muito, gente, então deixa. Não, por favor. Eu costumo dizer que nós temos aqui para ouvir mesmo, né? A vida de uma mulher é como se fosse uma floresta, cheia de uma fauna, uma flora. E quando você faz uma mastectomia, você faz um incêndio nessa floresta e você destrói tudo. A reparação ou a reconstrução, como queira dizer, eu acho que é o primeiro broto que surge ali, mostrando que a vida, ela sempre vai brotar nos lugares mais inóspitos e ela sempre vai vencer. Então a reconstrução é uma forma da assim, a mulher entender, mas acima de tudo, da gente falar para ela, você venceu. Sim. Aquele trauma acabou. Né? Não é que acabou, mas aquelas nuvens escuras, aquela noite escura, ela foi embora. Então eu valorizo muito isso, né? E a gente acaba se despindo muito, né? Quando a gente se olha de uma maneira diferente. Sim. Né? Porque nós somos muito vaidosas, né? A mulher é muito vaidosa e ela é instigada a ter essa vaidade, porque a gente sempre tem que estar maquiada, muito bonita, muito alinhada para se apresentar. Eu só corrigiria, a mulher ela não tem, ela é. E a mesma coisa, eu acho que quando você faz a mastectomia, né, ou faz a retirada da mama, eu não passei por isso, porque o meu foi no ovário, mas
com a carequice, eu acho que foi muito isso, sabe? Porque eu falei assim, gente, quando eu perder meu cabelo, eu vou perder minha feminilidade, porque tá muito no nosso cabelo, né? Tanto que a gente mexe no orgulho danado, né? No cabelo. E eu me vi despida, sabe? Eu me vi que eu sou muito mais do que isso aqui. E eu acho que a gente se encontra com a gente mesma e uma força, sabe? Esse empoderamento, eu nunca me senti tão empoderada. E eu, né, converso com muitas mulheres que depois que passou, né, elas falam desse empoderamento que elas encontraram nelas, que quando elas tinham tudo, elas não tinham, né, se sentia às vezes com autoestima baixa. Então eu acho que é esse encontrar, né, esse olhar de novo, esse se aceitar. Reaprender, né, que eu falo, porque na verdade a gente tem alguns casos que a gente entende que a mulher até ela tenta trabalhar o psicológico e tudo, mas ela sente aquela falta, né? Sim. E ela vê na reconstrução, na reparação, essa esperança. E eu até vou entrar num assunto que talvez muitas vezes acontece de repente não funcionar, não fluir. E essa mulher, às vezes, ela fica muito triste, porque assim, ela vê a esperança, né, doutor? Como que é isso quando o senhor faz essa reparação e de repente é uma frustração, é uma... Sim. Veja bem, a mastectomia, ela tira praticamente 90% da vascularização da mama. Somado a isso, muitas vezes são pacientes, eu tô falando do cenário da maior parte dos pacientes que eu trabalho, mal alimentadas ou desnutridas, pacientes muitas vezes tabagistas, pacientes que a quimioterapia ela tem uma ação na microcirculação que ela diminui ainda mais. Daqui a pouco nós vamos falar um assunto ligado a isso, mas ela faz uma vasoconstricção, então o aporte de sangue ali não é tão bom. A radioterapia, quando é feita também, ela leva uma queimadura, uma diminuição do colágeno. Então, hoje, a gente sempre que vai reconstruir uma paciente, a gente fala para ela na expectativa de, se ela não fuma, de que tudo dê certo, em torno de 70%. Eu posso ter até 30% de complicações. Então, existe essa conversa. Isso a gente faz questão, porque assim, a gente não pode vender ilusão. Uhum. E muitas pacientes, às vezes, chegam com a empolgação, eu vou ter minha mama de volta, por isso que eu falei a questão da reconstrução. E a gente faz questão de falar isso. Não, é uma mama fake. É uma prótese sobre uma pele, isso não quer dizer que não significa. Tá vendo como é importante trabalhar isso, né? A gente precisa trabalhar essa questão e emocional. Até o psicológico, exato, emocional, porque se vem a acontecer, ela está preparada, né? E assim, tem pacientes que já tentou 2 vezes e não deu certo e ela desiste. Tem paciente que tentou 3, na terceira deu certo. A única coisa que a gente fala para essas pacientes é que a gente vai estar do seu lado. Isso. O que você precisar, a gente vai. Há diferentes formas. Geralmente as reconstruções com prótese têm uma tendência de terem mais complicação do que as outras formas que existem, né? Nem todas, a gente não pode generalizar. Então a gente tenta uma diferente técnica, mas assim, eu acho que o que é mais importante é desmistificar isso, porque tem coisa que depende da técnica, do material, tem coisa que depende do organismo, né? E tem situações que dependem do externo, inclusive. A alimentação, Os cuidados pós-operatórios, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a paciente saber, né? Os riscos. E a decisão é dela, porque não é o médico que define se vai fazer uma reconstrução, não é a paciente. Enquanto pacientes oncológicas, eu falo que a gente tem que decidir tanta coisa. A gente propõe para todo mundo. Isso, mas eu falo que quem corre realmente assim, que tem que eu aceito, ou então eu quero, é uma coisa que é para o paciente e ele para a paciente, né? E ela tem essa missão ainda, né? De tentar escolher. Às vezes a cabeça tá terrível ali, mas eu escolho fazer, não escolho. Aí por isso que a gente precisa ter um bom médico, boas orientações, né? Eu falo que complicações pós-cirúrgicas a gente tem independente de ser um paciente oncológico, né? Eu fiz.
mastectomia, coloquei prótese, e eu tinha o mesmo problema. Ele falou, olha, pode ser, né, que dê algum problema, porque, né, não é 100%, porque às vezes o corpo não, né, tem um problema na cicatrização. Eu tive um problema na cicatrização. Então, acho que é importante também a gente pensar isso, né? Não é só porque eu sou uma paciente oncológica, um pós-operatório pode dar problema. Sendo paciente oncológico, né, aumenta o risco mais, né? Por conta da químio, da própria rádio. Mas eu acho que é isso, né? Você entrar consciente, sabendo dos ônus e dos fônus, né? Sim, aí você perguntou do projeto, né? Nos últimos 3 anos, a gente tem, quando a gente orça o projeto, a gente orça já com uma expectativa de oferecer aquilo que nem é coberto pelo SUS, caso de uma complicação, né? Esse ano a gente conseguiu oferecer para 3 pacientes câmera hiperbárica. Olha. A gente conseguiu oferecer para uma paciente curativa a vácuo, obviamente que tinha indicação, que são coisas que não estão disponíveis nem na rede conveniada. Se você se for uma deiscência, por exemplo, que é uma abertura da cicatriz, nem quem tem convênio hoje você não consegue a câmera hiperbárica, né? E às vezes são 8, 10 sessões. E aí você me perguntou também, Valesca, como é que surgiu o projeto? Eu comecei a falar surgiu da demanda e da ausculta dessas pacientes, da dor, porque é interessante, quando a paciente ela tem o câncer de mama, as pessoas fazem uma corrente em torno dela, amigos, familiares, né? Todo mundo fica mais próximo. Ali durante o tratamento, viu que foi tudo bem, mas é natural da vida. As pessoas começam a se distanciar e tocar a sua própria vida. Não é abandonar, mas aquele cuidado ela não vai tendo mais. E à medida em que o tempo vai passando, ela fica lidando com ela se olha no espelho. Então, muitas vezes eu atendia paciente que chegava, como é que a senhora tá, dona Maria? Tô bem. Cabeça baixa, se olhava, não tinha um esmalte na unha, uma sobrancelha por fazer, não tinha um batom. Quer dizer, aquele eu tô bem, com a cabeça baixa, dizia para mim. E aí, se você tem o tempo e o interesse de perguntar, passava 2 minutos e ela tava chorando. Teve paciente que falou, olha, eu preferia ter morrido do que ter ficado assim. É duro demais. Eu sou grata por estar viva, porque eu tenho meus filhos, eu tenho isso. Mas é muito difícil para mim que sou mulher. Eu tenho dificuldade na minha vida sexual. Mais uma vez, eu não estou generalizando. São várias e várias histórias que a gente ouve e vê que o problema já não estava mais aqui, mas o problema estava aqui no nível emocional. E a gente tinha muita dificuldade para realizar a reconstrução mamária por questão de financiamento. Até hoje, se você olhar a tabela do SUS, o SUS paga hoje R$ 774 numa prótese. Então você fala lá, não, o paciente tem o direito, desde 2012, ela tem direito a uma prótese. Ok, aí o hospital lança lá, vou fazer a reconstrução. Só que o hospital vai pagar 2 mil numa prótese, vai receber 774, de onde que vem o restante? Então tinha essa dificuldade e tinha uma outra dificuldade que hoje nós já estamos sanando no Brasil. O Brasil tem 2.200 mastologistas e hoje 52% do mastologista brasileiro faz reconstrução mamária, porque para o mastologista isso é algo novo. E hoje toda residência médica de mastologia, para receber a certificação, ela precisa oferecer para aquele residente a reconstrução mamária. Nossa, que legal. E isso surgiu no Brasil ali pelos idos de 2008, 2009. Nós tivemos em Barretos, né, um colega que veio da Itália, ficou lá 4 anos, veio e montou em Barretos um serviço de reconstrução mamária, e ele, na verdade o que ele montou foi uma pós-graduação de 2 anos para médicos brasileiros, mastologistas que não tiveram isso na sua residência e que quisessem se especializar especificamente em oncoplastia, que foi a especialização que eu fiz por 2 anos. E a partir daí, esse foi o primeiro curso. Hoje nós temos pelo menos 5 pós-graduações no Brasil. Além disso, hoje toda residência credenciada ela oferece, ela é fiscalizada
você precisa ter pelo menos 30 cirurgias feitas de reconstrução mamária, e isso é fiscalizado pela Coreme. Então, hoje, a gente aumentou muito Que bom. a quantidade de médicos no Brasil que fazem reconstrução. Lógico que e o projeto A Flor da Pele surgiu dessa demanda, da dificuldade de financiamento. Então, o que a gente fez? A gente reuniu ali em 2019, esse projeto ainda foi pensado enquanto eu estava em Barretos, a rede de contatos que eu fiz lá, de trazer médicos de diferentes regiões que pudessem, em 3, 4 dias, realizar um grande número de cirurgias na forma de mutirão. E para financiar essas cirurgias, a gente utilizaria não necessariamente a estrutura do SUS, mas a gente utilizaria as doações, como as 12 guerreiras. Acho que até hoje as 12 guerreiras já doaram para a gente aí próximo de 30 próteses para esse projeto, fora outras doações que fizeram de insumos, né? Fios especiais que a gente usa, curativos especiais que a gente usa, obviamente a hospedagem desses profissionais, o transporte desses profissionais. Então, uma ideia que deu muito certo, porque nós fechamos os últimos 2 anos aqui o nosso hospital como hospital no estado de Minas que fez o maior número de reconstrução mamária. São quantas em 3 dias? São feitas reconstrução? No último ano nós fizemos 24, mas a nossa média era 31, nós fizemos até 45. Nossa. Teve um ano que a gente fez, de acordo com o financiamento que a gente tem, obviamente a disponibilidade de salas, que a gente também não pode ocupar todas as salas cirúrgicas, mas hoje a gente faz reconstrução o ano todo. A gente não faz só no mutirão, porque hoje a gente já trouxe isso para a cultura do hospital. Sempre que é possível no tratamento primário, quando a doença não está avançada, a gente já faz com reconstrução. E ao longo de todo o ano a gente vai fazendo no nosso fluxo normal. Então, se a gente somar aí tranquilamente, a gente faz lá no hospital aí umas 50, 60 reconstruções por ano. E isso é muito considerado que hoje é uma demanda muito grande para mastologia. Como eu falei, nós somos 2.200 mastologistas no Brasil, mas essa distribuição é muito desigual. É uma cidade privilegiada, a gente tem talvez aí 7, 8 mastologistas atuando, mas a gente atende uma região que engloba aí quase 1 milhão de habitantes. Muitas vezes a paciente ela palpa um nódulo de 1, 2 centímetros, mas quando ela chega no mastologista já está 8, 9, e esse é um dos motivos pelos quais a gente ainda faz uma mastectomia a cada 30 minutos. Quer dizer, já é difícil chegar para tratar. Agora imagina chegar para reconstruir depois de tratado com toda essa demanda, porque enquanto a paciente está com um tumor lá na mama, ela tem um risco potencial de estar metastatizando. Então, se prioriza a maior parte dos serviços do Brasil, e isso não está errado, o tratamento da doença primária, que é o câncer, e se faz depois o que é possível. Mas por conta de tabela, o incentivo é muito pequeno. Pouquíssimos hospitais no Brasil fazem de rotina a questão da reconstrução. E aí o trabalho ele tomou uma dimensão que a gente começou aqui, hoje nós já estamos em 3 estados, né? Está em Minas, está em Pernambuco e está na Paraíba. Esse ano a gente vai para Mato Grosso do Sul. Provavelmente vamos fazer uma edição também no Peru, em Lima. No Peru nós vamos fazer uma edição lá. Esse ano nós vamos fazer Recife, Uberaba, João Pessoa, Rondonópolis, Mato Grosso, e provavelmente Lima, no Peru, que já está aí correndo atrás para viabilizar. E é porque a ideia é muito boa. Sim. Porque se tem uma coisa que o médico gosta, o cirurgião, é de operar. E se engana quem pensa que médico só pensa em dinheiro. Dá tanto prazer pra gente fazer. Eu imagino. Eu lembro de uma senhorinha lá em João Pessoa que não tinha os 2 dentes na frente. E ela é vendedora de salgados. E lá foi o primeiro ano que nós fizemos, nós não conseguimos todas as próteses. E aí ela comprou uma prótese. Meu Deus.
Ela comprou uma prótese vendendo salgado, e quando eu fui para avaliá-la, que foi um mês antes da cirurgia, eu falei, não, eu vou dar para a senhora, mas ela já tinha comprado uma. E eu dei do meu próprio bolso a outra prótese para ela, né? Mas assim, dá uma satisfação tão grande, a emoção no outro dia. A primeira coisa que uma mulher faz quando vai ser anestesiada para tirar uma mão é pôr a mão no seio. Mesmo. E é triste, porque ela sabe que vai sair. Mas a primeira coisa que ela faz quando ela acorda de uma reconstrução é pôr a mão no seio e entender que aquilo ali voltou, né? Então, assim, é muito legal essa questão. Então, eu tenho colegas, né? Acabei de receber uma mensagem aqui de um colega lá de São Paulo, Kleber, eu quero participar esse ano. Uma colega que eu nunca chamei, chama Fabiana. Ela trabalha lá no Santa Casa de São Paulo, trabalha no Einstein também. Kleber, não esquece de mim esse ano. Já tá fazendo frio. Né? Então, assim, a gente tem muitos profissionais voluntários para fazer esse trabalho. A gente não ganha nenhum profissional, nenhum médico, cirurgião que veio para esse projeto ao longo desses 6 anos recebeu qualquer quantia em dinheiro. Recebeu orações, recebeu abraços, recebeu preces. Isso é o que conta. Com certeza, não tem dúvida, né? Sim. O doutor, eu falo, né, e virou um movimento que movimenta a solidariedade. Eu acho importante dizer que só é possível através do terceiro setor. Sim. Então eu falo, por isso que a gente precisa valorizar, né, precisa acreditar que quando uma pessoa está fazendo uma ação social, ela está se dedicando, é justamente para chegar nesse ponto, né, de possibilitar que os médicos consigam também serem solidários. E isso vai virando uma corrente do bem, né? E virou, né? Porque sozinho ninguém faz. Sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Eu tive num congresso em São Paulo em setembro que eu falei do A Flor da Pele para 3.000 pessoas. E eu conheci no mínimo umas 90 ONGs, que esse congresso chama TJCC, todos juntos contra o câncer. Reúne diversas ONGs e o trabalho que ONGs grandes, já muito consolidadas, como a FEMAMA, como a Oncoguia, que tem inclusive um financiamento importante, que fazem grandes coisas, mas a gente via ONGs pequenininhas, de pacientes, ex-pacientes que hoje fazem parte, como vocês, das 12 guerreiras, ali ensinando paciente mastectomizado a costurar, a fazer crochê, a fazer peruca, a montar joias, dando uma ocupação para esse paciente, até para ela melhorar a renda familiar, ensinando uma profissão compatível com a limitação que ela ficou, fazendo orações, servindo lanche. A gente tem lá o pessoal que serve lá no Hospital Escola, né? Perdão, no Hospital Escola tem também, né? Servindo pães, pessoas que passam com oração. É tão bonito essa questão da nossa capacidade enquanto ser humano de usar o talento que a gente tem. Eu falo que se a gente não serve, a gente não serve para nada. Exatamente. Então, assim, cada um tem um talento e tem tanta gente fazendo coisa boa aí nesse país. Graças a Deus. E a questão do terceiro setor, Ana, a mão dele chega onde não chega a mão do Estado. Sim. É impossível pro SUS conseguir cobrir tudo, não dá. Esse calendário que vocês fazem, ele é importantíssimo. A gente sabe da quantidade de projetos sociais que vocês fazem, de famílias de risco, uma cesta que você leva. Aquilo não está nutrindo o corpo, mas está nutrindo a alma, e está dando esperança. Sim. De que a gente não está sozinho, que a gente é mais do que só esse monte de carne aqui. Sim. Né? A gente precisa transcender. E nós temos calendário ainda para vender, né? Então, assim, uma pizza que você compra de um Rotary, de um Lion, você pode ter certeza que vai servir para comprar um agasalho, comprar sabonete, comprar papel higiênico. Eu tenho uma pacientezinha que tem, não é nem uma ONG, é uma organização em casa, que ela sai nas madrugadas frias com um grupo de pessoas do centro dela, pega pacientes, cada um leva para sua casa, dá um banho, dá papel higiênico para esse pessoal, dá sabonete, quer dizer,
parece que não é nada, É o mas isso dá básico. dignidade. É. Isso Oh, diferencia a gente dos muito. animais, né? Muito, muito, A gente muito, precisa muito. entender que a gente pode. A gente pode mais. Com Isso certeza. dá a gente sentido pode. à vida. Isso se chama propósito. É isso mesmo. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Não faz sentido, né? Uma hora você para, né? Exato. E tem um prazo para fazer a reconstrução? Como que o senhor gosta de falar? Não é reconstrução? Reparação. Reparação. Agora eu vou Agora eu mudar. aprendi também. Reparação. Tem prazo, mas Corriqueira reconstrução. eu acredito que depende do paciente, mas normalmente tem um prazo máximo. Como que é? Assim, como eu falei, Uberaba é uma cidade privilegiada. Você vem aqui no CAIS, vai no negócio, vai na rede de posto, você consegue fazer uma mamografia. O ideal seria fazer a reconstrução ou a reparação no momento do primeiro tratamento. Já ajuda. Então, todas as vezes que você diagnostica uma doença inicial, é possível fazer. E eu acho que é o melhor momento. É uma anestesia só, você vai estar fazendo uma cirurgia conservadora, não vai precisar estar utilizando prótese, que você vai diminuir a mama que está com tumor, é só diminuir a outra. Isso é o mundo ideal. No mundo real, como a gente tem pego 40% das doenças avançadas, né, não tem jeito de fazer. Muitas vezes a paciente vai precisar fazer uma quimioterapia antes de operar e muitas vezes o tratamento vai ser a mastectomia. Após feito o tratamento oncológico, ela pode fazer a reparação em qualquer momento, desde que ela não tenha contraindicações importantes, sobretudo do ponto de vista cardiovascular. Nós já tivemos paciente que ficou 23 anos até fazer no projeto A Flor da Pele a reconstrução. Nossa, 23 anos entre a mastectomia nossa, gente. e a realização da cirurgia. Então pode ser após terminado o tratamento, se ela faz radioterapia, de preferência no mínimo 6 meses após o término da radioterapia. Agora, se ela fez a mastectomia e vai fazer só a quimioterapia, pelo menos 6 meses depois da quimio, até para o organismo recuperar. Mas não há um prazo limite, há um prazo mínimo após o tratamento para essa recuperação. Mas que seja 5, 10, 15 anos, depois ela pode fazer em qualquer momento. Eu sempre fiquei nessa dúvida também, sabe? Porque quando a pessoa chegava, Ana, eu vou fazer, o que você acha? Aí eu pensava assim, espera um pouco, eu pensava. Porque assim, às vezes tá tomando remédio, então acabou de sair, né? Então, de repente, o melhor momento é esse mesmo, né? E assim, quando a gente fala o tratamento, não inclui aqui a hormonioterapia. O tamoxifeno, a anastrozol não é contraindicação. A contraindicação não é contraindicação relativa, né? É na químio mesmo. É na químio e tem que esperar um tempo. E a rádio, esperar pelo menos um tempo para o organismo recuperar. E se ela fez químio e rádio, obviamente ela vai fazer um na sequência do outro. 6 meses após o último tratamento seria um prazo mínimo. É ideal. E se a gente tiver alguma mulher aqui hoje que ela está tendo dificuldade de conseguir essa reconstrução, porque a gente vê muito, eu ouço muito, por exemplo, tem plano de saúde, inclusive, que negou a reconstrução para uma amiga. Qual que é o caminho para ela chegar até vocês? Bom, lá no Elengote a gente tem um serviço permanente de reconstrução mamária para consultar lá, quer dizer, todo paciente tem o direito de consultar pelo SUS, basta ele pegar um encaminhamento no posto de saúde. Ele passa no posto de saúde, pega o encaminhamento. A porta de entrada né? E aí dizer que do desejo da reconstrução ela vai ser agendada uma consulta com ela. Volto semana que vem, se Deus quiser. Tá de férias ainda? Férias não, vai ver operado. Operado, é verdade. E então a partir da semana que vem a gente já tá lá, tem o Rafael lá também, tem a Fernanda, que também atende, então lá no hospital não tem. Isso sem dizer que é mais ou menos no mês de abril, maio, a gente já abre também as inscrições para o projeto A Flor da Pele. E essa marcação da consulta é por telefone, não precisa nem desse rito, né? Por telefone, olha, quero marcar para o projeto. E ela vai passar em triagem lá com a gente, tem as datas específicas, geralmente a gente marca 3 ou 4 datas,
E a gente faz ampla divulgação no rádio, na televisão. E vocês limitam a Na internet. quantidade de paciente de acordo com o valor que entra para o projeto. Sim, também. Também esse é um fator Nossa, é importante. difícil, né? Como que Esse é um escolhe? fator importante. E assim, as demandas que a gente não consegue suprimir durante o projeto, a gente vai diluindo e vai Faz fazendo algum plano, plano. Até porque muitas vezes as doações sobra algum material, né? Por exemplo, nós tivemos acho que 12 próteses, 8 próteses que sobraram do projeto anterior, que a gente vai usar a partir de agora, né? Mas sempre, hoje o hospital ele tem tido, a gente tem conseguido pedir, pelo menos uma prótese, a gente tem conseguido com facilidade pedir. Hoje a gente tem utilizado, como eu falei, tem diversas formas de reconstrução e talvez metade das reconstruções a gente use prótese, mas a outra metade a gente não precisa utilizar prótese. Então, dependendo do caso, a gente consegue resolver de forma relativamente rápida essa situação. A gente vê hoje, o senhor mesmo falou, né, que quando esse paciente chega, ele já chega com um câncer muito avançado, né? Como que a gente pode fazer isso é muito rápido? Porque se a própria mamografia, a gente detecta quando já tem o câncer. Por que não se usa tantos exames onde consegue ver a inflamação do corpo? Porque já consegue entender que, claro, que são várias coisas que levam a pessoa num diagnóstico. Nós temos marcadores tumorais, que não são muito usados, né? Mas eu acho que temos também, ApoA, ApoB, né, alguns exames que marcam a inflamação desse corpo, que alguma coisa está desordenada nesse corpo. Por que não trabalha tanto essa prevenção? Porque não é um exame caro, né? Esse de sangue. É um exame simples. Por que não se pede tanto para ver o quanto esse corpo está inflamado? Porque não só para o câncer, até para exames para ver questão né, cardiovascular. Por que a gente não trabalha tanto com a prevenção? Vou te dar uma resposta com uma palavra e depois eu vou dizer no campo hipotético. Todo médico que vem aqui foi isso, viu? Eu sou insistente porque essa pergunta já foi feita. Validação. Pois é. Hoje a gente trabalha em qualquer lugar. Isso não é Uberaba, Brasil, é o mundo. Hoje, o que é sério é validado. E validação hoje não é o que funcionou para 30 pessoas, é o que funcionou para milhares de pessoas. Por exemplo, essa classificação de VIRADS que a gente tem hoje, que ela é validada, ou seja, ela é útil. Como é que nasce a classificação de VIRADS? Os americanos, em 96, me pegam 100 mil biópsias de causas diversas, benignas, malignas, tipos diferentes de tumores, correlaciona essas biópsias com os achados mamográficos que essas mulheres tinham. E aí, de acordo com a imagem, eu tenho um risco tanto de ter câncer. Isso foi validado. Hoje, isso é uma questão até ética. Você não sai fazendo uma coisa sem um negócio que vocês vão ouvir muito, que a gente fala de medicina baseada em evidências. A única coisa validada hoje para diagnosticar precocemente câncer de mama é mamografia. Se necessário, complementação com ultrassons, se necessário, ressonância. Fora isso, nada, não tem nada. Eu Porque fiquei a gente ouve a internet. Ela é um instrumento valioso, mas é um instrumento. Tem muita coisa. Por isso é importante a gente trazer, né? Muita coisa que não funciona. Então, vamos do ponto de vista hipotético, tá? Ainda que pudesse fazer um exame de sangue e detectar uma inflamação. O tumor vai surgir realmente por um processo inflamatório, que pode ser no cérebro, no intestino, no fígado. Onde que eu vou procurar? Quais são os tumores mais frequentes? No caso de homem, próstata. No caso de mulher, mama. Colo de útero. No caso de mulher, em terceiro lugar. Segundo lugar, intestino. O que é um exame de triagem, por definição, em qualquer lugar no mundo? Aliás, isso que eu estou te falando, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo pelos experimentos que eram feitos, né?
pela medicina do Hitler, né? Muito ser humano foi usado como cobaia, foi testado. E aí a gente tem um congresso, né? Depois do julgamento de Nuremberg, onde esses assassinos foram julgados, é que surge no mundo uma noção de bioética. E a bioética, hoje eu não consigo usar um medicamento sem passar por um comitê de ética. Eu não consigo fazer uma pesquisa sem passar por um comitê de ética, porque parte dos pressupostos que o ser humano precisa ser respeitado. Sim. E o ser humano é a parte, quando você compara com uma indústria farmacêutica, por exemplo, é a parte vulnerável. Então eu tenho que preservar esse ser humano. Então, por que não tem, por exemplo, exame de rastreamento? Rastreamento para câncer de cérebro? Porque é raro. Imagina, o que um exame de rastreamento ele tem que ser? Indolor, na maioria das vezes, ou pelo menos confortável. Ele tem que ser barato. Barato por quê? Para ser acessível. Para ser acessível ao maior número possível de pessoas. Sim. Mas, acima de tudo, ele tem que ser útil. Aí é a questão da validação. Ele tem que passar pelo crivo. Adianta fazer? Vou te dar um exemplo. Eu preciso fazer 100 mil ultrassom transvaginal em mulher acima de 20 anos para encontrar um câncer de ovário. Por isso que não é feito ultrassom de ovário de rotina, igual tem mamografia. Ultrassom transvaginal de rotina para rastrear câncer de ovário não é feito. Agora, a mamografia não, eu consigo detectar precocemente. E se a gente consegue detectar precocemente, eu consigo curar. Então, assim, o câncer de ovário é difícil também de detectar. A gente respeita, tem muitos trabalhos pequenos falando nessa questão de inflamação, muito nutricionista, muito nutrólogo, a gente acha isso. Mas a gente não tem ainda um instrumento que coloque esse conhecimento em prática, até porque, em larga escala, eu preciso validar se isso é só o acaso e ocorreu naquele grupo de 30 pessoas que aquele pesquisador olhou, ou se isso é um fenômeno que se repete em toda a humanidade. Mas se não for testado, não vai ser validado. Mas a ciência ela é evolutiva. Eu sei que a gente pensa, tudo que o senhor falou aqui é muito recente, né? Toda essa evolução é muito recente. Eu acho que cabe a gente abrir essa conversa, porque nós estamos aqui para isso, para pensar um pouco fora da caixinha e provocar. Né? Eu entendi que sim, o sistema está inflamado, você descobre que está inflamado, mas você não vai saber onde está inflamado. Né? Mas talvez com algumas coisas que essa pessoa vem sentindo, talvez consiga chegar num caminho. Nós, mulheres, já fazemos alguns exames de rotina. Né? A gente faz ultrassom transvaginal, a gente faz, graças a Deus, a mamografia, já faz parte, né, de exames de rotina nosso. Então, eu acho que algumas coisas dá para perceber. Falando de câncer de ovário, que foi o que eu tive. Né? Eu tive um câncer de ovário metastático, quando descobriu, estava no peritônio, aumento, intestino, linfonodos pélvicos e bexiga. Pouca coisa. Super alastrado, a minha chance, né, de cura era muito pequena, e eu tive um resultado maravilhoso com a quimioterapia. Tanto que quando fez a segunda cirurgia, tinha um resquício de células só no peritônio. E o que acontece? Há 2 anos atrás, eu tive um cisto. Foi detectado um cisto, eu tinha alteração no meu exame de sangue, alguma infecção, alguma inflamação, sabe? Tinha alguma coisa, e tinha o que eu trazia, que era um cansaço. E aí, claro, eu vim de São Paulo, eu tinha me mudado, né? Acaba levando a gente para o lado emocional. Você está com depressão, você está com ansiedade, não sei o quê. E demorou 2 anos para eu chegar e descobrir, assim, a doença alastrou muito. Quando que eu preciso me atentar ao cisto? Seja no ovário, sabe onde que nós, leigos, a gente pode se atentar mais para cutucar, talvez, o médico que está passando despercebido alguma coisa no exame? A questão do câncer de ovário, algumas coisas a gente precisa ficar atentos. Primeiro, histórico familiar.
tende a se repetir em gerações, tá? Parentes de primeiro ou segundo grau que tiveram câncer, precisa se atentar. Câncer é muito traiçoeiro, beleza? O ovário é um órgão solto e muitas vezes ele começa a crescer, e você não percebe, você só vai ter uma percepção quando ele torce, muitas vezes, que vai dar uma cólica, ou quando ele se rompe ou começa a implantar no peritônio, e não é o ovário que doeu, começa a dar vômito, começa a distender a barriga, começa a crescer. Assim? Então, exato, né? São essas as situações. Então, o que a gente tem que ficar atento? Histórico familiar. Não tem? De ovário? Ok. Tem histórico familiar de 2 ou mais parentes abaixo de 40 anos com câncer? Tem histórico familiar de parentes abaixo de 45 anos com câncer de mama? Por qual motivo? Hoje a gente tem uma arma que é muito importante no diagnóstico, que é o teste genético. Sim. Tá? Que está no papel como direito das pacientes mineiras, né? Mas na prática, de 5 estados brasileiros, só o estado de Goiás e o estado de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que tem disponibilizado esses testes genéticos para os pacientes. Porque não dá. Ultrassom de rotina, pode ver, você consegue fazer porque você tem convênio, mas para o paciente do SUS não é. E estatisticamente eu preciso fazer 100 mil ultrassom transvaginal para achar um câncer de ovário. Então não é o melhor método. Então eu preciso preocupar com o histórico familiar, porque normalmente tem mutação genética relacionada. Aí se eu fui a primeira pessoa daqui para frente, que isso pode acontecer. Sim, eu não tive quadro de ninguém. E os meus BRs vieram negativos. Então, assim, é um tumor ainda que nós não temos um... Ele é pouco falado, né? O de ovário é pouco falado. Talvez porque não é tão comum. Mas quando descobre, ele está bem avançado mesmo. E assim, melhorou muito a questão do tratamento. Inclusive algumas drogas que a gente tem usado hoje para câncer de mama, a gente tem usado também para câncer de ovário, né? Tem um marcador tumoral que é o CA125, que você deve ter feito. Eu tive um paciente com CA125 de 12 mil, ele veio para 500 com o tratamento. Quer dizer, isso há 10 anos atrás era inimaginável, né? Eu tive um resultado maravilhoso também. O meu baixou para 35, né? Ficou normal. O Rafael outro dia me encaminhou uma paciente também, que estava com a barriga toda tomada lá, acho que 15 mil, 125, de repente quase 0. A gente abriu a barriga, não tinha mais nada. Então, assim, obviamente, essa paciente vai ter que ficar fazendo o CA125 periodicamente, ou o marcador que estava aumentado, né? E seguir. Mas quando eu tenho que me preocupar com o cisto? Porque o cisto é uma coisa que me pega. Porque às vezes a pessoa fala assim, cisto é comum. Tá. Independente de onde seja. Tem alguns critérios em cisto ovariano que chamam a atenção. Por exemplo, a cápsula. Quando é cápsula fina, a gente fica... Aliás, não é só isso que você tem que avaliar, vou falar todos os fatores. A cápsula espessa, independente de qualquer outro fator, ela me preocupa. Isso dá para ver no ultrassom. Normalmente uma cápsula fina é até 2, 3 milímetros. Uma cápsula espessa é maior que isso. Presença de vegetações no interior desse cisto. Pode ter cápsula fina, mas se tem vegetação, ou seja, é todo cístico, mas parece que tem 2, 3 uvas lá dentro. Você vê tudo preto lá, que é o líquido, de repente tem 3 massinhas na periferia desse cisto. Isso me preocupa. Presença de septos grossos. Ele pode ser todo cístico, ser todo líquido lá dentro, mas no ultrassom eu posso ver vários septos ali. E se eu vejo, sobretudo, septos espessos, eu vou me preocupar com isso. Tem-se esse cisto ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Ele pode ter 90% de área sólida e 10% de área cística, que ele vai ser chamado cisto. Mas quando eu tenho esse cisto heterogêneo, ou seja, componentes sólidos e císticos, ele chama atenção. Quer dizer, eu te falei o que é mais grave. E o tamanho também.
mesmo cistos supostamente simples, com cápsula fina, sem nada no conteúdo além de líquido, que ele tenha no seu diâmetro maior que 7 centímetros, ele também chama a atenção de não ser um cisto funcional. Com esses critérios, você vai conseguir excluir pelo menos 98%. Então é do análise cisto. de imagem mesmo. Análise de imagem. E sim, se eu tenho um cisto complexo, eu preciso fazer uma ressonância, eu preciso fazer o marcador tumoral. Então, se é um cisto simples desse ovulatório que a mulher tem todo mês, diâmetro pequeno, eu tô vendo que é um coágulo que tem ali dentro, que ela ovulou, eu não vou me preocupar. Agora, se tem cápsula espessa, septo, conteúdo sólido, Isso para todo cisto? Todo cisto. Todo cisto. Todo cisto. Rim, ou mama, Cisto só ovariano. ovariano. Enfim, então a gente depende mesmo dessa análise, né? Espero que quem está lá olhando veja tudo isso ou não veja nada disso, né? É porque às vezes você vai fazendo exame, sempre tem aquele cisto, né? De ovário. Ai, direto. Tem, sempre tem. Mas a gente escuta cisto é cisto, não é isso tudo que ele falou, né? Não, a gente não tem nem como a gente... Ô, doutor, com relação ao catéter, eu queria saber um pouquinho sobre ele. Muitas pacientes eles não aconselham, né, o uso do catéter. Quando ele é... Tá, nós somos extensos, mas vamos... Não, mas pode resumir. A gente percebe que aqui no Brasil não é muito usado. Fora é muito comum, né, usar o catéter, não é? Sim, nos Estados Unidos praticamente é padrão de todos os pacientes fazerem. Isso. Mas veja bem, não precisa em 100% dos casos. Se o paciente tem veia boa, se é uma quimioterapia curta, tem paciente que vai fazer 4 ciclos de quimioterapia. Dependendo do quimioterápico que vai ser utilizado, porque tem drogas para determinados tumores que, se ela extravasa, ela pode queimar e dar uma dor muito forte no leito. Onde a droga extravasa pela veia, ela vai queimar. Então, assim, se eu tenho ciclo curto, período de quimioterapia, se as veias são boas, você olha lá, calibrosas, e se o quimioterápico não é aquele que faz parte daquele grupo que a gente chama de vicariante, que queima, não necessariamente eu preciso colocar um catéter. Agora, se é uma quimioterapia longa, se essa paciente não tem veia nenhuma, pode ser uma quimioterapia curta, mas se ela não tem veia nenhuma, aí vai estar muito bem indicado o catéter, né? Mas é uma alternativa. Ele tem risco para colocar ou não? É simples, né? É um procedimento cirúrgico. O procedimento é simples, né? Muitas vezes é colocado por médicos em formação, pode ter alguns acidentes, como tudo em medicina, né? Pode perfurar a artéria, pode perfurar o pulmão, mas isso aí é tudo normalmente é feito com anestesia local. É um procedimento muito simples de ser feito, relativamente simples de ser feito. Outra indicação, esse paciente precisa, porque tem quimioterapia que abaixa, tem certas doenças hematológicas, na leucemia principalmente, que o paciente tem que ficar tirando sangue muito constantemente. Então aquilo é uma agressão para o paciente ficar pegando a veia. E você pode tirar pelo catéter. Então, geralmente na hematologia, a maior parte dos pacientes vai estar colocando o catéter. Falando no nosso caso, na mastologia, como são 4 a 8 ciclos, geralmente, só quando o paciente não tem as veias boas, aí tem que colocar mesmo. Você falou de um ponto aí que eu acho que é importante. Quando você está fazendo quimioterapia e sente dor, é importante... Tem que chamar a enfermeira e parar, porque pode ter extravasado a veia. Porque eu senti uma dor absurda no meu braço. Sabe, uma dor muito forte que eu falei, gente do céu, aí cobriram, falaram que estava esfriando realmente, sabe, esfriou meu braço. Fecha, põe soro, vê se melhora com o soro. Colocaram o soro, aí deu uma melhorada, eu consegui continuar, mas doeu demais, então provavelmente deu uma extravasada. Às vezes a velocidade de infusão... A velocidade era de sempre, né? Mas... Catéter, sim, é um conforto, mas em qualquer... Mais uma vez, estudos validados. Não estou falando da minha cabeça, não é indicado para todo paciente. É lógico que, por exemplo, Estados Unidos hoje,
Você não faz tem um tipo mais frequente de câncer de mama, chama luminal. E tem indicações de quimioterapia para o tumor luminal, mas eles fazem para todas as pacientes antes da quimioterapia um teste chamado Oncotype DX. Tem tumor de 5 centímetros luminal que não tem indicação de quimioterapia se esse teste, explicando de maneira simples, o Oncotype ele dá negativo. Mas eu só posso contraindicar num tumor desse tamanho, e mesmo que a paciente tenha um linfonodo comprometido, se o teste é negativo. É um teste que eu não tenho disponível aqui, mas é um teste americano. Lá, ele custa $500. E um ciclo de quimioterapia vai custar pelo menos $4.000. Então, todas as pacientes do tumor luminal, o convênio cobre, porque é mais barato para eles fazer o teste. Se eu quero fazer um Oncotype hoje aqui no Brasil para uma paciente minha, ele custa em torno de 14 a 16 mil reais. Nenhum convênio cobre. Então não tem como eu poderia contraindicar a quimioterapia para algumas pacientes desde que elas tivessem. Na verdade, eu tive duas pacientes apenas, e coincidentemente esposa de médico, que tinham condição de pagar. E as duas foi contraindicada a quimio com base no teste. Então a gente tem que ver a realidade. Faz cirurgia? Oi? Aí é só cirurgia? Só cirurgia, no caso, a rádio, né? No caso, cirurgia conservadora. Mas o ganho para o paciente é muito grande. Mas você tem que ver a realidade que você tem, não é? Quer dizer, é um teste validado. Sim. Porém, o custo dele inviabiliza, por exemplo, hoje, a gente está fazendo esse teste aqui. Então, por exemplo, o catéter pra gente ainda é caro. Um catéter tem em torno de R$700. Na época o meu chegou e eu não quis colocar. Não. Você fez quanto? Eu fiz, não sei te falar em ciclos, mas eu fiz 6 meses assim de tratamento. E aí eu lembro que ele chegou e eu fiquei morrendo de medo. Aí eu olhava assim e falava assim, não, mas ainda dá. É um conforto, você vai ficar com a cicatriz, né? Mas é um conforto. Embora, mais uma vez, não tem nenhum lugar do mundo que fala que é indicação para todo mundo. As indicações são relativas de acordo com o seu sistema de saúde, aquilo que você pode oferecer. Na primeira vez eu senti tranquilidade de fazer nas veias, mas essa vez minhas veinhas... Tem essa questão da veia, eles falam queimar ou... Secar? Tem. Sim, é verdadeiro. E não volta. Porque ela leva um processo inflamatório ali, né? Sobretudo dependendo do tipo de medicamento que está usando, e aquele processo inflamatório ele pode colabar sim aquela veia, você ter que ir para outra. Mas é o que eu falei, se são poucos ciclos e a paciente tem um patrimônio de veias bom, você pode ir circulando. Agora, se ela não tem, não tem porquê. A gente tem que E não volta às vezes depois? Essa que secou, não. A que colabou, não? Não. Secou, termo feio, né? Colabou. Mas né, que a gente entende melhor quando fala, as veias vão secando, né? E vamos falar um pouco dessa menopausa, que acontece durante o tratamento, acontece com o tratamento de bloqueio hormonal. Sim. E é um desafio, né? É um desafio, eu vou te dizer por quê. Porque Tá falando da paciente com câncer ou fora sem o câncer? A gente pode falar de uma maneira geral, mas especificamente, né, um paciente... A gente considera uma paciente jovem com câncer de mama abaixo dos 45 anos, e hoje é cada vez maior. Hoje o nosso percentual está entre 30% e 35% nessa idade, abaixo dos 45. Nossa. E vem crescendo. Como eu falei agora há pouco, 70% dos tumores de mama são tumores luminais. Perdão, são tumores que crescem estimulados por hormônio. Então eu preciso bloquear esse hormônio. E eu vou bloquear esse hormônio com um anti-hormônio, que a gente fala para o paciente que é o tratamento hormonal, que é o tamoxifeno. O que o tamoxifeno faz? O ovário até produz o estrogênio, mas ele tem uma afinidade, ele liga no receptor, lá no hipotálamo, no corpo inteiro. Onde o estrogênio ligaria, ele impede de ligar. Esse é o mecanismo. Só que aí eu causo
esse transtorno das ondas de calor, dessa menopausa. Imagina uma menina de 30 anos que está tomando tamoxifeno e começa a ter onda de calor, vagina seca. Hoje, cerca de 45% das pacientes tomando tamoxifeno param de tomar antes de 2 anos por causa Não desse aguenta, sintoma. né? E é uma questão do bloqueio do estrogênio. Porque eu sei que esse tumor ele vai estimular o crescimento de células dormentes que possam estar circulando. E em estudos validados, eu preciso bloquear por 5 anos, pelo menos. Né? Bom, aí eu não vou ter muitas alternativas. Esse ano está sendo lançado um medicamento Eu ouvi falar. Até anotei o nome. que ele não tem ação hormonal. Nos Estados Unidos, ele está sendo lançado a $500. Sabe o que é pagar R$3.000 por mês? A gente não sabe o preço que vai chegar aqui, mas a perspectiva é que chegue no máximo em 2 anos por aqui. E, obviamente, a indústria não é boba, ela vai ter que reduzir. Mas a única coisa nova que a gente tem, já validado, milhares de mulheres usaram com câncer de mama, sem câncer de mama, e resolveu aquele fogacho de moderado a intenso em mais de 90% das vezes. Então a nossa expectativa é essa, mas hoje, com o preço que está lançado lá, ainda é... Mas isso é uma questão de tempo. Mas diminui só o fogacho ou diminui os efeitos colaterais de uma maneira geral? Tipo, névoa mental, o risco de infarto? Diminui os fogachos, é isso que eu quero chegar. Que a menopausa não é só que o ovário parou de... Cai o metabolismo. Cai muito. Caindo o metabolismo, você pode continuar comendo o mesmo que você comia há 20 anos. Eu não aumentei. Mas você está gastando menos. Já viu que idoso come muito pouco? Sim. Porque a sua necessidade... também, né? Mas aí que vem... Não é só o comprimido. Quando você faz atividade física, mantém o peso, faz musculação, você produz testosterona. A questão da libido você acaba resolvendo, sobretudo com grupamentos musculares maiores, perna, né, peito, ombro, braço. Você consegue controlar isso. Se você tem uma dieta adequada, você consegue minimizar os efeitos da menopausa. O mal-estar, a indisposição, até essa questão metabólica do ganho de peso. Então tem que ter uma consciência de que a gente vai transformando, o nosso corpo vai transformando. E o maior capital que o ser humano tem hoje não é o que está no banco, é músculo. Sim. É a sua quantidade de músculo que vai dizer se você vai viver 50 anos, 60 ou 100. Então, e em qualquer momento que você começa, você está poupando. Sim. E está fazendo. Então, assim, diversos estudos hoje validados, inclusive em congressos sérios, mostram a importância de 3 vezes por semana, 40 minutos de musculação, no sentido de você diminuir esses sintomas vasomotores, no caso os fogachos, diminuir a indisposição, isso sem falar aumentar o seu metabolismo, e quando você está com o metabolismo aumentado, você está elétrico. Agora há pouco, antes de começar, você me falou, olha, tem dia eu estava com sono e ia lá deitar. Semana passada eu viajei, estava elétrico e passei bem. Porque quando seu metabolismo está lá em cima e você está em atividade, a vida é movimento. Você consegue reduzir. O que acontece? 110% da humanidade quer receber a solução numa cápsula, a maioria das vezes. 90% não quer mudar nada. Não quer mudar a dieta, não quer mudar a atividade física. Eu não consigo fazer uma academia. Põe uma conga, lembra da conga? Os mais antigos lembram. Você vem pro piscinão, faz uma caminhada, a cada 50 passos faz 10 agachamentos, ou em casa, numa cadeira, levanta e senta. Hoje em dia tem com acesso. Muito. Hoje tem um monte de aula no YouTube, gratuita, né? Que ajuda a ensinar alguma coisinha para você se movimentar. A solução que talvez fosse a mais prática, que é o remédio,
vai ter o principal sintoma, mas é um preço ainda absurdo e não acredito que vai estar disponível para a população geral antes de 10 anos. Para pacientes, né, que tem uma condição melhor, eu acho que daqui a 2 anos vai estar aí no mercado, porque o que mata é as ondas de calor. A questão A névoa mental também é ruim demais, gente. Mas isso Você com começa a atividade esquecer. física você resolve, porque melhora a circulação. Que à medida em que seu metabolismo vai caindo, vai aumentando radicais livres e você vai E aí? identificando cada vez mais. Quando você ativa a circulação, ativa a musculatura, a tendência é de fazer um clareamento mais rápido desses radicais livres, sobretudo dessas toxinas que O estão... negócio é não parar, né, gente? É não parar. É igual a Viviane. A Viviane é meu ídolo, porque a Viviane, ela faz tudo. A Viviane vai dar uns 120 anos fácil. Ela faz. Eu acho que é isso, né? A gente tem que se movimentar. Rolar no Vivi, porque Tem coisas que a gente tem que ter responsabilidade sobre o nosso corpo. E é bem mais fácil do que ter que comprar remédio, né, gente? De verdade. com certeza. Tá aqui, né? Tá disponível pra gente. E esse negócio, a gente sempre fala que é o tempo. Porque a lubrificação você consegue. Quem não teve câncer de mama, você consegue repor hormônio, consegue aliviar pelo menos aí 90-95% dos sintomas. Mas mesmo para paciente que teve câncer, você consegue usar gel genital e facilitar a questão da relação sexual. E mais uma vez, se faz musculação, a questão da libido, ela tende a... Tudo melhora. Sabe por que eu Melhora. acredito? Que o emocional da gente manda muito, né? Esse emocional, você pratica atividade física, você já se sente melhor. E automaticamente o corpo, de uma maneira geral, né? Muda muito. E nós temos uma pergunta que é a pergunta assinatura do nosso podcast, né? Que é: quem é uma guerreira para você e quem? E por quê? Quem é e por quê? Guerreira para mim é quem descobriu a dor, mas diante dessa dor teve a força para lutar. É alguém que tem propósito, é alguém que tem energia, é alguém que tem muita vontade de viver. A guerreira é aquela que chora, que dá birra, mas que na hora certa ela levanta e vai pra luta. Sacode o poeira Vai e pra volta luta. pra cima. E não vai sozinha. Porque não são as quedas que nos definem, né? É a Sim, forma que a gente lida, é o que é você a vai forma que a fazer. gente enfrenta e é a forma que a gente vai se posicionar frente àquele desafio ou aquela adversidade que a vida te colocou ali na frente. É isso Então mesmo. a verdadeira guerreira é essa que tem por que lutar. Passou Continua, muitas, né, Nassau? Passaram muitas lá. Com certeza. Continua apesar, né? Exatamente. Que legal, quero agradecer mais uma vez Eu que agradeço. sua presença, foi maravilhoso. Agradecer vocês aí que estão sempre nos assistindo. E eu quero reforçar, então, você que está aí, que tem um desejo de fazer sua reconstrução, não, esqueci a palavra. Reparação. Sua reparação, você pode estar entrando em contato, então, com o posto de saúde mais próximo da sua casa, para você conseguir o encaminhamento, para você poder ir para o Hospital Eliangote, então entrar aí na fila para você poder fazer a sua reparação com a equipe do Dr. Kleber, com esse projeto maravilhoso que é a Flor da Pele. E se você está aí, é uma empresa, né, apoie também esse projeto, apoie as duas guerreiras, apoie o projeto do Dr. Kleber. Tem Instagram, Dr. Kleber? Tem. O projeto é @ A Flor da Pele. Aí lá tem acesso para entrar em contato com vocês. Instituto A Flor da Pele ou A Flor da Pele Instituto, se você procurar dessa. Então, @ Instituto A Flor da Pele, entre em contato, vamos apoiar esse projeto tão maravilhoso e vamos, né, trazer um novo olhar, né, para quem está precisando, quem precisa desse apoio. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigado, gente. Prazer. Foi maravilhoso.